pessoal, boa noite. Então, nesta aula nós vamos tratar um pouquinho sobre os tipos textuais que existem na nossa língua portuguesa. Isso é muito importante para você, aluno. Por quê? Porque, como já é sabido, para a construção de um bom texto é necessário levar em conta os tipos e os aspectos textuais. A produção textual, ela envolve 5 tipos de textos. E é sobre isso que a gente vai tratar nesta aula. Primeiro, vamos ver só um pouquinho do texto dissertativo. O que esse texto faz? Ele defende uma ideia, ele defende uma tese. Então, é aquele texto que ele é argumentativo, ele é opinativo. Vamos ver um exemplo? Artigos, resenhas, ensaios, monografias. Então, esses textos, eles são carregados de informações extremamente relevantes para o seu conhecimento e que sempre tem uma fundamentação, uma argumentação. Depois nós temos o segundo tipo de texto, que é o texto narrativo. O próprio nome já diz, ele vai narrar um fato, narrar um acontecimento. Ele é um texto que ele é cheio de ações de personagens de um determinado tempo e espaço. Nós podemos ver isso nas crônicas, nas fábulas, nas novelas, nos romances. Então, essa é uma característica de um tipo de texto narrativo. O próximo texto, ele é um texto descritivo. O que faz um texto descritivo? O que faz um texto ser descritivo? Ele descreve objetos, pessoas, animais, como o próprio nome já diz, né? Texto descritivo, ou seja, faz uma descrição. Onde a gente pode achar esse texto descritivo? A gente pode achar em diários, em relatos, em biografias, nos currículos. São impermeados desses textos descritivos. E o próximo texto que nós temos é o texto injuntivo. O que esse texto injuntivo faz? Eles são textos que nos fornecem instruções, que explicam como realizar algo. Por exemplo, receitas, bulas de remédios, manual de instrução, propagandas, entre outros. E por último, nós temos o texto que ele é expositivo. Esse texto, ele apresenta um tema, ele apresenta um conceito, ele apresenta uma ideia. Então, a gente vê bastante esse gênero textual, esse tipo textual dentro dos gêneros textuais de seminários, conferências, palestras, enciclopédias e entre outros. Pessoal, só fazendo uma observação, um texto, ele pode ter dentro de um mesmo texto uma descrição e uma narração. Então, como que eu vou saber se ele é um texto descritivo ou um texto narrativo? A fala que predominar, o gênero, o tipo de texto que predominar. Então, de repente, num relato, você vai até ter uma descrição. Desculpa, num relato você vai ter uma narração, mas vai predominar o texto descritivo, ok? Vamos falar um pouquinho mais desse texto no âmbito da produção textual. Tá? Além de conhecer os gêneros textuais, é de grande relevância, aluno, que você tenha domínio do assunto que irá descrever referente a estes textos, né? Então, tu vai fazer um texto, a primeira coisa que tu vai fazer é ter o domínio sobre o que você vai escrever. E é sempre bom que você tenha também um dicionário do seu lado. Pesquisar o dicionário, achou alguma palavra ou quer encontrar um sinônimo para aquela palavra, o dicionário está à mão aí e você pode utilizá-lo para enriquecer o seu texto. E lembre-se de uma coisa, não existe fórmula mágica de como produzir um bom texto. No entanto, existem algumas estratégias que você pode utilizar para o seu texto ficar muito bom. Nós vamos falar um pouquinho dessas estratégias. Tá? Mesmo que você tenha a sua estilística de escrita, tá? O seu texto ele tem que ser coeso e ele tem que ser coerente também.